Antes da gente fazer essa leitura, eu quero introduzir o assunto com a igreja e falar do que nós vamos falar nessa noite. A mensagem dessa noite é sobre temor do Senhor. E nós estamos orando para que o Senhor cubra vocês com um manto de temor nessa noite. E por que isso é tão importante? Eu vou explicar para vocês antes da gente entrar no texto. Para que quando entrar no texto, você já vá com sede no seu coração, para você entender por que isso é tão importante. Irmãos, nós vivemos numa geração que tem se esvaziado do temor do Senhor. E é bem verdade que o amor é mais importante do que o temor. Eu mesmo tenho pregado a respeito disso ao longo dos anos. Que uma pessoa que se relaciona com Deus simplesmente na base do temor a Ele, não consegue se manter firme. O importante é o amor. O que vai fazer você ter um relacionamento sólido com o Senhor é você entender o seu amor. Mas entenda, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você só vai conseguir desfrutar, entender plenamente o amor de Deus. Plenamente é uma coisa que está acima da nossa capacidade neurológica, né? Você só vai conseguir entender minimamente o amor de Deus se você entender o princípio do juízo de Deus, se tiver um pouquinho de temor no seu coração. Você precisa entender primeiro que o nosso Deus, Ele é um justo juiz. E isso precisa encher o seu coração de temor. Você só consegue entender a misericórdia de Deus sobre a sua vida se você entende a justiça dEle. Eu ouvi certa vez, uma ilustração é usada por pregadores há muitos anos, para ajudar a entender essa questão da misericórdia e do temor de Deus. Imagine que existe um juiz irrepreensível, um juiz que não se corrompe, e ele está ali julgando os crimes que acontecem numa determinada comarca. E de repente chega um caso para ele julgar. E ele percebe ali que é o filho dele. Eu sei, na prática, ele não seria a pessoa mais adequada. As próprias leis já protegem nesse sentido. Mas para você entender a lógica, imagina que o juiz está diante de uma situação, de um crime que aconteceu, que foi feito pelo seu próprio filho. Ele é irrepreensível. Ele não pode chegar e dizer, não, deixa eu aplicar uma pena menor, porque é meu parente. Ele precisa usar o mesmo rigor que ele iria usar com qualquer pessoa. E o rigor é, você vai precisar pagar uma multa gigantesca. E aí, de repente, todo mundo fica naquela expectativa, e o juiz vai lá e aplica exatamente aquela penalidade que aplicaria para qualquer pessoa. É assim que funciona a justiça de Deus. Mas aí, esse juiz vai lá, abraça o filho, mete a mão no bolso e paga essa multa que o filho precisa pagar. Disciplina, conversa, mas paga a conta. Essa é a misericórdia de Deus com você. Você só entende o amor de Deus sobre a sua vida, o perdão de Deus sobre a sua vida, a misericórdia de Deus sobre a sua vida, quando você entende que Ele é um justo juiz e que existe sobre toda a humanidade justamente esse decreto da justiça de Deus. E é pensando nisso, meus irmãos, que nós vamos entrar nesse texto. Porque o temor do Senhor é o princípio de tudo. Você só vai conhecer as outras coisas, entender bem os outros atributos de Deus, a partir do momento que você entende justiça de Deus. Precisa existir temor no seu coração, algo que, em grande parte da nossa geração, simplesmente não existe. Ezequiel capítulo 25, a partir do verso 1, nós lemos assim. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, vire o seu rosto contra os filhos de Amon e profetize contra eles. Diga aos filhos de Amon, ouçam a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus. Visto que vocês disseram, bem feito,
quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada, e quando a casa de Judá foi levada para o exílio, eis que eu os entregarei ao poder dos filhos do Oriente, que estabelecerão os seus acampamentos no meio de você e ficarão morando aí. Eles comerão as frutas e beberão o leite de vocês. Farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e vocês saberão que eu sou o Senhor, porque assim diz o Senhor Deus: visto que vocês bateram palma, pularam de alegria, e com mais profundo desprezo se alegraram por causa da terra de Israel, eis que estenderei a minha mão contra vocês, e os darei por despojo às nações. Eu os eliminarei do meio das nações, e os farei perecer do meio dos povos. Acabarei com vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, o profeta Ezequiel foi um homem de Deus que ele exerceu seu ministério simplesmente no pior momento da história de Israel. O momento mais depravado, o momento mais idólatra, o momento mais distante da presença de Deus e mais hipócrita. E esse homem sofreu terrivelmente. Eu tenho pregado a respeito do livro de Ezequiel há muitos anos aqui na igreja. Eu estava olhando, eu já preguei no capítulo 23, já preguei no capítulo 24, hoje estou pregando no capítulo 25. Uma hora eu fecho o livro de Ezequiel inteiro. E o que estava acontecendo era basicamente o seguinte: o povo de Israel estava sofrendo ondas de ataque da Babilônia. Muitas coisas já tinham acontecido, mas o pior ainda estava por vir. E Deus chamou um homem chamado Ezequiel para profetizar contra esse povo. No início do livro de Ezequiel, nós lemos que Deus fez a cara de Ezequiel dura, para que ele olhasse de maneira dura e liberasse palavras de profecia. E você vai vendo ao longo do livro de Ezequiel várias situações do tipo: filho do homem, que era a maneira carinhosa como Deus e até os anjos se referiam a Ezequiel. Volve o seu rosto para o monte tal e começa a profetizar. Irmãos, quando Ezequiel olhasse com a cara feia, com a cara dura, na direção de algum lugar, você pode saber, coisa boa não vinha por aí. Eu fico imaginando assim a situação, né? Tá passando na rua, de repente vira Ezequiel, olha com aquele olhar duro, todo mundo já treme nas bases, meus irmãos. Eu estava comentando com o Ministério de Louvor e a equipe de intercessão hoje antes do culto, o que estava acontecendo. Teve uma situação que Ezequiel começou a profetizar contra os líderes do povo, e enquanto ele proferia a palavra de juízo de Deus, um já caiu morto na hora. Tamanha a dureza e o manifestar do juízo de Deus através da vida desse homem. E a palavra de Deus veio sobre Ezequiel, e Ezequiel dizia coisas do tipo: o fim vem sobre os 4 cantos da terra, mas agora vem sobre Jerusalém. Vai chegar um momento, meus irmãos, a chamada consumação dos séculos, que nós iremos contemplar de forma plena o juízo de Deus, num dia chamado de juízo final. O momento em que todos serão colocados diante do Senhor, para ouvir a sentença final do que o Senhor tem sobre cada um. Mas o que nós percebemos em cada um desses textos proféticos, é que o juízo, ele vem em ondas, sabe? Em cada geração que se corrompe, em cada geração que é capaz de coisas abomináveis, o juízo de Deus, ele vai sendo manifesto, até que vai chegar um momento em que a destruição virá sobre os 4 cantos da terra, e essa justiça plena de Deus irá se cumprir. Mas e nós, que entregamos a nossa vida para o Senhor? Lembram da história que eu comecei contando na mensagem? Para todo aquele que crê, na cruz do Calvário, o Senhor se fez justiça no nosso lugar. O juízo que era para nós, caiu sobre Cristo, e Ele morreu pelos nossos pecados. Volta e meia, eu escuto
de um crente. Inclusive hoje na roda de leitura, né? Cadê a galera que estava na minha roda de leitura hoje pela manhã? Mas e essa galera, pastor, que mesmo conhecendo o Evangelho, e mesmo sabendo o que tem que ser feito, é capaz das coisas mais terríveis. Irmãos, a gente precisa entender que mesmo com o sacrifício de Jesus sobre as nossas vidas, mesmo para aquele que crê, mesmo para aquele que professa a fé no Senhor, existem sim níveis de juízo que nós atraímos sobre nós. Você é capaz de entender isso? Eu encontrei ao longo da vida crentes dizendo que Deus não castiga. Isso é uma bobagem muito grande, meus irmãos. Porque a Bíblia diz que Ele castiga o que Ele ama. E existem coisas que nós fazemos que atraem, sim, juízo de Deus e consequências de Deus sobre as nossas vidas. Nós vemos, por exemplo, no livro de Atos, um casal dentro da igreja, um casal crente, que de repente chega e começa a mentir e agir de forma desonesta no meio do povo. E o homem de Deus olha com a cara dura para eles e fala: por que vocês mentiram contra o Espírito? E tanto o marido quanto a esposa morrem diante da presença de Deus. O que está escrito aqui? Fire. Nós gostamos muito de cantar sobre o fogo de Deus, mas o mesmo fogo que aquece o nosso coração, o mesmo fogo que faz com que, como a gente canta, queimou os outros amores, o mesmo fogo que nos santifica, é o fogo de juízo de Deus. O nosso Deus, Ele é fogo consumidor. O juízo, ele vem. E lá, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, se não me engano, nós lemos que o juízo, ele vem primeiro sobre a própria casa de Deus. Não é porque nós somos servos do Senhor, não é porque nós professamos a nossa fé em Cristo, que nós estamos livres de consequências de coisas que nós fazemos. Se nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, nós estamos livres da condenação do inferno. Mas uma pessoa que diz que recebeu a Cristo como seu Salvador, se entrega ao pecado. E nós temos visto muito isso, tanto de forma geral, institucional, de muitas pessoas se juntando para isso, como igrejas que têm tirado pecados da Bíblia. Porque é mais fácil tirar o pecado da Bíblia do que obedecer, do que ser submisso ao Espírito. Nós temos visto muitas vezes líderes, gente que está comandando o povo de Deus, com uma série de pecados ocultos, praticando todo tipo de sujeira nos bastidores, meus irmãos, porque perderam totalmente o temor. Eu não estou aqui para fazer uma ameaça para eles, nem nada disso. Eu estou aqui para ensinar que vai chegar, o juízo do Senhor vai vir. E de uma forma muito pessoal, eu quero dizer sobre cada pessoa que está aqui acompanhando essa mensagem. Você que perdeu o temor do Senhor, disse que serve a Ele, mas deliberadamente está vivendo no pecado. O juízo do Senhor vai chegar até você, é só uma questão de tempo. A primeira mensagem dessa noite, a gente vai avançar na história do texto, mas a primeira coisa que você precisa entender é que vai chegar, vai acontecer algo, Deus vai cobrar isso de você. Se você não se arrepender, você vai colher isso que você está plantando, porque de Deus não se zomba. Você é adúltero, você é mentiroso, você é desonesto, e você que arrota a santidade e fica no meio do povo de Deus procurando chifre na cabeça de cavalo, criticando tudo, mas não é capaz de olhar para os seus próprios pecados, você tem pecado, você tem arrogância dentro de você, Deus vai cobrar isso de você. Eu não estou aqui para trazer medo, eu estou aqui para trazer para vocês uma urgência de arrependimento, porque vocês estão atraindo o juízo de Deus. Irmãos, lidando com o ser humano, eu fico espantado com coisas que eu vejo. Aconselhando pessoas, aconselhando casais, aconselhando jovens, aconselhando adolescentes. Eu percebo nessa geração
Um povo que perdeu completamente o senso da justiça de Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele também ceifará. Aquele que semear na carne colherá corrupção. Você vai colher morte na sua vida, por conta disso que você está fazendo. Lá no livro de Apocalipse, eu preguei há tempos atrás uma série de mensagens em cada dessas igrejas, em que se mandava uma carta, em que o Senhor Jesus mandava uma carta por meio do apóstolo João. Era dito frases do tipo: dei-lhe tempo para que se arrependesse, e se não se arrepender, eu virei a ele. Irmãos, mais dia, menos dia, você vai tomar uma lapada tão grande de Deus, uma pancada tão grande, e você vai entender na prática isso que eu estou falando. Você vai colher aquilo que você está fazendo. Então, de início, já se prepara, ou se arrepende e clama por misericórdia, ou acerta a sua vida, independente do tipo de pecado que você está metido. E aí, meus irmãos, nós vemos o juízo de Deus vindo sobre Israel, mas de repente, nesse texto que nós lemos, no capítulo 25, Deus vira para Ezequiel e fala: filho do homem, volta agora o teu rosto, a sua cara dura, e olha para Amon. Quem era Amon? Amon era como se chamavam os amonitas, um povo que era vizinho do povo de Israel, que descendia de Ló. Quem conhece a história de Ló, sabe aquela coisa terrível que aconteceu logo que eles saíram de Sodoma e Gomorra, não é? De Ló com a sua filha, não vou entrar aqui em detalhes, mas é um povo que descendia dali. E, meus irmãos, aconteceu algo de tão terrível, a partir desse juízo de Deus, que esse povo foi riscado do mapa. Essa nação deixou de existir, a partir desse momento que Ezequiel olhou para eles com a cara dura e liberou uma palavra de juízo de Deus. Mas por que isso aconteceu? O que esse povo tinha feito? Deus fala por meio do profeta: isso vai acontecer com vocês, vocês vão deixar de existir. Sabe por quê? Porque quando Israel estava sendo atacado, quando Jerusalém estava sendo atacado pelos babilônios, estava sendo profanado o meu templo, cada uma dessas coisas, vocês estavam dizendo bem feito, e estavam batendo palma e batendo os pés. A minha tradução aqui fala pulando de alegria. Eles estavam celebrando as coisas ruins que estavam acontecendo sobre o povo de Deus. E aqui é o ponto principal que eu queria chegar, para que haja temor, tanto com relação aos seus pecados, quanto com relação aos pecados do seu irmão. Irmãos, quando a gente traz ressentimento no nosso coração a respeito de alguém, quando a gente está magoado, chateado com algo que está acontecendo, a gente se sente às vezes injustiçado. A tendência nossa enquanto ser humano é desejar que algo aconteça com aquela pessoa. E eu sei que você já sentiu isso. Vamos jogar as mentiras por terra? Eu não sei se você já falou bem feito, mas eu quero que você reflita, porque esse sentimento que existe em nós, ele não pode existir. Porque a essência do Evangelho, meus irmãos, é o contrário disso. Nós temos sim fome e sede de justiça. É verdade que nós amamos a justiça do Senhor, mas o nosso olhar com relação ao próximo precisa ser de misericórdia. A gente vê, por exemplo, lá em Mateus capítulo 7, quando Jesus fala aquele texto que muita gente adora dizer nos dias de hoje: não julgueis para que não sejais julgados, onde Jesus está ensinando a você não fazer um julgamento errado, descuidado, não é? Sobre as pessoas. Jesus fala algo muito sério, meus irmãos. Ele diz assim: com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos. O peso vai vir sobre você com a medida que você pesa sobre a vida dos outros.
Você que sente raiva, você que fica irado quando vê os outros fazendo coisas erradas, sabe? Você que fica incomodado a tal ponto de querer, meu Deus, faz alguma coisa logo com essa pessoa, porque você está aí angustiado com o que está acontecendo, tome muito cuidado. Porque com a medida que você deseja o juízo de Deus sobre a vida da outra pessoa, é que vai vir juízo de Deus sobre a sua vida. Quando Amon, os amonitas, eles começam ali a dizer, bem feito, uhul, e pular de alegria, festejando porque o outro estava se dando mal. Eles acionaram um mecanismo muito perigoso no mundo espiritual, um mecanismo de retribuição. Irmãos, em Tiago, nós lemos, deixa eu falar para você aqui, a referência exata. Tiago capítulo 2, verso 13, abra sua Bíblia. Tiago capítulo 2, verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Porque o juízo é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Sabe, você que gosta da misericórdia de Deus, você que gosta que Deus estenda a mão para você, você que gosta que Deus não olhe para o seu pecado com tanta gravidade, você precisa tratar assim o seu irmão, porque se você não usa de misericórdia, o juízo será sem misericórdia sobre a sua vida. Você está entendendo o que é isso? Esse mecanismo que os amonitas acionaram lá no passado e foi capaz de causar destruição sobre a vida deles. Ele existe, meus irmãos, para nós. Na era da igreja, não é só uma coisa lá para trás, é uma lei espiritual. O juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. É por isso que o espírito do evangelho é todo o contrário disso. É por isso que Jesus virou e ensinou para a gente, olha, amem os seus inimigos. Você amar os seus filhos, a sua família. Os maus fazem isso também, os ímpios fazem isso. Você quer ser como seu pai, que é perfeito. Ele faz o seu sol brilhar sobre justos e injustos, a sua chuva cair sobre justos e injustos. Você precisa amar os seus inimigos e orar pelos que vos perseguem. E meus irmãos, não é orar para Deus quebrar a perna da pessoa. Porque tem muita oração que é o reino das trevas, orando na sua boca. Você está magoado com algo que aconteceu. Você está ferido com uma determinada situação. Deus, ensina essa pessoa. Esfrega a cara dela no chão. Mostra para todo mundo e humilha publicamente. Para ela aprender que ela está errada. E que eu que estou certo. Reino das trevas dentro de você. Valores do reino das trevas agindo a partir de você. É para você abençoar aqueles que te perseguem. Não seja você que vai acionar esse mecanismo de juízo sobre a sua cabeça, meu irmão. Olhe com misericórdia. E aí a gente chega no seguinte ponto. Qual é a oração que a gente vai fazer? Eu quero dar uma sugestão para você. Não peça juízo. Sabe por quê? Porque você pensa que o juízo é a sua justiça. E a sua justiça não entende absolutamente nada. E você pedir juízo de Deus, justiça de Deus, Senhor, manifesta a tua justiça entre eu e o meu irmão. Olha, não vai ser nem a dele, nem a do seu irmão, vai ser de Deus. E cada um de nós está acostumado a olhar para a sua própria vida, sabe como? Dentro da sua própria narrativa. A gente conta a nossa própria história e a gente se lembra dos acontecimentos da nossa vida de uma forma que é leve para a gente, de uma forma que o que eu fiz não é tão grave assim, sabe?
Eu estava comentando com o pessoal pela manhã na roda de leitura, aquela coisa de criança que eu quebrei uma coisa da mamãe, quando ela chega, eu vou contar o que aconteceu. E a história já não é mais uma história real, é uma história baseada numa história real, igual aqueles filmes, né? E a gente começa a acreditar nessa versão. E a gente começa a achar que para a gente, a justiça não deve ser tão pesada assim, mas presta atenção. A balança de Deus é de precisão. E quando você pede, você acha que o seu irmão, que seja lá qual outro ser humano for, está errado. E você pede para Deus interferir, trazendo sobre vocês o juízo de Deus. Ele vai revelar realmente quem você é. Você não vai gostar do que você vai ver. E se você acha que eu estou errado, deixa eu te contar uma verdade sobre você. Você é um crente arrogante que está cego sobre quem você é. Você se acha muito espiritual, mas caiu numa das maiores armadilhas da carnalidade, que é achar que é alguma coisa. A verdade, meus irmãos, é que quando a justiça de Deus vem, ela revela algo que você, com o seu olhar, você não consegue ver. Não peça justiça, peça misericórdia. Irmãos, eu vejo muita coisa ruim acontecendo. Eu vejo muita coisa errada acontecendo. E não é que eu estou vivendo tão errado, fazendo as mesmas coisas que eles, não. Eu tenho consciência diante de Deus, que quando Ele olha para mim, Ele sabe o que eu sou. Que até aquilo que eu acho que sou alguma coisa, eu sei que eu não sou é nada. O que nós precisamos é da misericórdia de Deus. Por isso eu quero falar para você, que está magoado ou revoltado com alguém ou com alguma situação. Você que não é dessa igreja, talvez pense assim, será que o pastor está mandando um recado para alguém? Aqui não funciona desse jeito, meus irmãos. Aqui quando eu tenho um recado para dar, eu chamo a pessoa e converso olhando na cara. E quando eu tenho que pregar, eu pergunto, Deus, qual é o pedaço da Bíblia que eu vou ensinar e pregar nessa noite? É assim que funciona e é assim que os pregadores nessa casa são ensinados. Mas o Espírito trouxe essa palavra e essa palavra é para você. Pensa em alguém que magoou o seu coração. Pense em alguém que talvez você carregue ainda dentro de você alguma ira. A Bíblia ensina para a gente, meus irmãos, que se você não libera perdão, você também não é perdoado. O princípio é sempre o mesmo. Se não há misericórdia, o juízo sobre você é sem misericórdia. Você precisa olhar para essa pessoa que magoou você com um olhar misericordioso. Você seria capaz disso hoje? Passar por cima da revolta, da ira do seu coração, do seu sentimento de saber que está cheio de verdade, e olhar para essa pessoa com misericórdia. Eu estou indo além do perdoar. Perdoar você precisa. E se alguém aqui não liberou perdão, seja para qualquer situação que seja, não saia daqui sem perdoar. Mas eu estou indo um pouco além disso. Ame ao ponto de orar desejando o bem. Você quer que Deus estenda misericórdia sobre a sua vida? Você quer o favor de Deus sobre a sua vida? Você quer ser perdoado pelo Senhor? Você se assustou com aquele início da mensagem, quando eu comecei a falar que vai vir o juízo de Deus? Além de se arrepender, uma boa coisa para você fazer nessa noite é começar a olhar para as outras pessoas com misericórdia. E quando o juízo começar, e ele vai começar por dentro da casa de Deus, ele vai começar, como nós lemos na Bíblia, pela casa de Deus. Você precisa olhar para o irmão que vai estar sofrendo o juízo de Deus com misericórdia. Que é esse sentimento de bem feito, esse sentimento de bater palma, de celebrar.
ainda que seja por dentro, sabe? Aquela risadinha ali, tá vendo? Nunca tenha nem sombra disso dentro de você. Essa semana aconteceu aquela tragédia, a moça caiu indo visitar um lugar turístico em outra nação, caiu lá perto daquele vulcão, e aí foi essa comoção, muita gente falando muita coisa, mas me espanta o sentimento grotesco de muitos que vão para a internet se expressar falando coisas do tipo, mas vocês viram, ela fez o L, ela votou no PT, o que estava fazendo num lugar como esse? Ah, uma pia para lavar. Se fosse sua filha que estivesse lá, se fosse alguém que você ama, que tirou um tempo para se divertir, para sair de férias. Mas o olhar das pessoas é um olhar maligno, é um olhar sem misericórdia. Em nome de Jesus, o povo de Deus precisa ser diferente. O povo de Deus precisa, para olhar o sofrimento, precisa olhar para as pessoas sofrendo e se compadecer. Porque se você não fizer isso, você aciona no mundo espiritual um mecanismo de retribuição, e o juízo será sem misericórdia para você que não usou de misericórdia. Então para de pesar sobre os outros. Irmãos, tem gente que chega num ambiente desse, e porque tem problema na alma, de não ser tratado, está cheio de pecado dentro de si, não consegue se relacionar com ninguém e bota defeito em todo mundo. Eu não quero estar perto dessa pessoa por isso, por aquilo. E aquela pessoa lá, muito menos, metida, e tal. E para todo mundo arruma defeito. O juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Essa noite é para você quebrantar o seu coração. Para de chamar juízo de Deus sobre você. Já não basta aqueles que você não tem para onde correr, que vai acontecer. Não acumula mais ainda juízo de Deus sobre você. Olha, os mentirosos, eles vão ser expostos. Tem nada oculto que não venha a ser revelado. Sabe, esses que estão aprontando aí as escuras, tudo vai vir à tona. E quando vier, olhe com misericórdia, não celebre. Quando você vê coisas terríveis acontecendo, seja no meio do povo de Deus, seja em qualquer outro lugar, não celebre. Seja para Israel, seja para a Palestina, não celebre. Seja para gente da direita, seja para gente da esquerda, não celebre. Seja para espírita, seja para católico, seja para evangélico, não diga bem feito. Olhe com amor, olhe com misericórdia. Seja para essa pessoa que fez você sofrer, seja para essa pessoa que magoou o seu coração, olhe com misericórdia. E eu quero orar com vocês nessa noite, por alguns motivos, para que se você tenha atraído, se você descobriu talvez nessa noite, que você tenha atraído juízo de Deus sobre a sua vida, que nessa noite você consiga atrair misericórdia de Deus sobre a sua vida, que você saia daqui coberto de misericórdia do Senhor. Você pode se colocar de pé nesse momento? A primeira oração, meus irmãos, eu quero que a igreja ore por corações injustiçados e magoados, corações feridos. Talvez você olhe para os seus irmãos aqui ao redor, e você simplesmente veja um sorriso, veja uma irmã maquiada que se preparou para estar na presença de Deus, veja um irmão que te deu um abraço caloroso, você não sabe o que está no coração dessa pessoa. E talvez pessoas aqui estejam com seu coração sangrando, por situações que estão vivendo ou que viveram. Talvez aqui nós tenhamos pessoas frustradas, entristecidas, e essas pessoas são as mais vulneráveis para situações como essa que eu ensinei para vocês aqui nessa noite. E eu quero dizer para você que está com esse sentimento no seu coração, eu quero que você traga à sua mente as pessoas que fizeram isso com você.
Você que está ferido com alguém, eu quero que você traga à sua mente quem é essa pessoa. E nós vamos fazer algo que Jesus nos ensinou. Nós vamos orar pela pessoa que te feriu. E você vai abençoar com toda sorte de bênçãos a pessoa que te fez mal. Você vai fazer o contrário de falar bem feito. Tudo aquilo que você quer para a sua vida, de bênção para a sua família, você vai orar por essa pessoa que fez mal para você. Essa é a virada de chave. É assim que o reino de Deus funciona. Você olha lá, foi um patrão que fez você chorar, que fez você se sentir muito mal, que você está triste por isso. Você vai começar a orar: Senhor, que o filho dele passe no vestibular, que a empresa dele continue crescendo, que o casamento dele seja inabalável, que ele tenha grandes experiências com o Senhor. Você vai abençoando, 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 e sabe o que vai acontecer com o seu coração? Todo esse sentimento ruim, que está aí agindo e fazendo com que você atraia juízo de Deus sobre você, vai sendo lavado por obediência à palavra do Senhor. Você entendeu? Lembra e abençoa. Pode começar. Feche os seus olhos. Se desligue do restante. E comece a liberar palavras de bênção nesse momento. Pai, eu não tenho ninguém no meu coração nesse momento que eu perceba que eu precisaria fazer isso. Mas eu sei que outros irmãos aqui também não têm. Mas nós vamos orar juntos assim mesmo, porque nós somos um corpo. Entendemos que o Senhor quer derramar cura sobre o corpo. Nós somos um só organismo, meu Pai. E eu quero orar nesse momento, junto com os meus irmãos que foram feridos, que foram magoados, que estão com seu coração apertado, seja por quem foi que fez isso. Nós queremos orar por essa pessoa que feriu. Nós queremos orar por essa pessoa que talvez seja realmente má, como muitas vezes nós somos. Queremos olhar para ela com misericórdia nesse momento. Meu Deus, livra essa pessoa de todo mal. Meu Pai, cobre essa pessoa de bondade, de misericórdia. Que a misericórdia do Senhor os acompanhe, que a bênção do Senhor os acompanhe. Guarda a família dessa pessoa, meu Deus. Que essa pessoa seja guardada pelos teus anjos, meu Pai. Que no coração dela sempre seja encontrado um lugar de arrependimento, meu Deus. Em nome de Jesus. Que eles sejam conduzidos sempre à tua presença. Que o Senhor dê mais uma chance, mais outra chance e mais outra chance, meu Deus. Que o Senhor continue dando tempo para que essa pessoa se arrependa, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Nós vamos à nossa segunda oração nesse momento. Nós vamos orar por arrependimento e temor. Você entendeu a mensagem dessa noite? Ela é simples, não tem nenhum pensamento muito complexo. Nós precisamos crescer em temor do Senhor. O nosso amor pelo Senhor vai aumentar à medida que o nosso entendimento do temor do Senhor cresça. E nós vamos nesse momento levantar um clamor por uma vida de arrependimento e temor do Senhor. Estenda suas mãos ao céu. E comece a clamar primeiro sobre a sua vida, depois sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Que o temor do Senhor venha encher esse ambiente, que o temor do Senhor venha encher as nossas vidas. Nós oramos, meu Deus, não só por essa multidão que está aqui nessa noite, meu Pai, mas também por aqueles que vão acompanhar essa mensagem em outro momento, ou estão agora por meio da live. Nós oramos por aqueles que fazem parte dessa comunidade de fé, mas não estão aqui. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós clamamos por misericórdia, meu Pai.
Em nome de Jesus, que o temor do Senhor nos cubra, que o temor do Senhor nos encha, que o temor do Senhor tome todas as áreas da nossa vida, que os nossos relacionamentos sejam tomados pelo temor do Senhor. Gera arrependimento, meu Pai. Que haja temor do Senhor sobre cada família, que haja temor do Senhor sobre cada relacionamento, sobre cada namorado e namorada, sobre cada noivo, sobre cada noiva, sobre cada esposo, sobre cada esposa, sobre cada pai, sobre cada filho, que haja temor do Senhor. Venha nos tomando, meu Pai, enchendo essa igreja de arrependimento, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus. Eu quero agora fazer uma terceira oração nessa noite. Eu quero orar por você que quer se arrepender e quer acertar a sua vida com Deus, que entendeu que o boleto vai chegar, mas que ainda há tempo de arrependimento. Eu quero nesse momento demonstrar misericórdia e te dar a chance de se arrepender com uma igreja orando por você. Ninguém aqui está preocupado com o que você anda fazendo ou deixa de fazer, isso é entre você e Deus. O que nós sabemos é que todo mundo aqui é pecador, chamado para ser santo, santificado pelo Senhor e buscando santidade. Nós queremos simplesmente orar por você e abraçar você, que entende que precisa de uma mudança na sua vida, antes que o juízo de Deus seja derramado sobre você. Você que quer entregar sua vida para Jesus, ou de repente se reconciliar com Ele, eu quero orar pela sua vida. Se junte aqui na frente, saia do seu lugar e venha aqui. E essa igreja reunida vai estar em oração por você. Às vezes a gente fica com medo de se expor e perde a chance que Deus está dando. Eu posso me arrepender sem ninguém ficar sabendo? Pode. Mas a minha experiência de alguém que lida com isso a vida inteira é: alguém que não tem coragem de dar um passo e se manifestar publicamente, geralmente, também não tem condições de manter a palavra no dia seguinte, lá fora. Quando a tentação bater a porta, quando estiver no meio dos colegas de trabalho, no meio dos colegas de escola. Porque se não tem condição, não tem coragem de se manifestar e dizer com firmeza: olha, eu estou aqui, sou eu que preciso dessa oração. Eu preciso que orem por mim, porque eu estou aqui tomando essa decisão, eu quero me arrepender. Dificilmente vai ser firme, vai ter coragem de dizer não, lá em outro contexto. Por isso aproveita esse momento, vem cá. A gente vai orar por você e algo vai acontecer. Igreja, estenda as suas mãos na direção deles. E ore mais uma vez, para que eles cheguem realmente a esse arrependimento, essa mudança de mentalidade. Que não seja simplesmente mais um domingo na vida deles, mas que nessa noite, uma virada de chave aconteça em cada coração, meu Deus, em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor é justo, o Senhor é o justo juiz. E no tempo que o Senhor determinar, o juízo virá sobre cada um, meu Deus. E o juízo virá sobre essa geração. Mas nós clamamos por misericórdia, meu Deus. Salva vidas, meu Pai. Continua dando tempo para que haja arrependimento, para que haja mudança em cada coração. E eu quero nesse momento reunido como igreja, desfrutando do poder que há aqui nessa unidade, meu Deus, para clamar sobre cada um desses que publicamente veio aqui reconhecendo a sua situação diante de Deus.
Pai, eu não sei qual é a área que eles estão lutando, meu Deus, mas que haja temor no coração deles e amor pela tua misericórdia, pelo Senhor. Que eles saiam daqui fortes, meu Pai. Que eles saiam daqui inabaláveis, Senhor. Que eles saiam daqui com essa decisão mais firmada no coração deles, meu Deus. Que nenhum deles se desvie da tua presença, meu Pai, mas que cada vez mais sejam cheios de temor do Senhor e caminhem na tua presença, meu Pai. Eu abençoo cada um desses que veio e clama ao Senhor, que algo do Senhor, do céu, aconteça na vida deles agora, nesse momento. E que nos próximos dias, no decorrer dessa semana, eles já sintam do Senhor um poder para vencer o pecado, para vencer as trevas, para caminhar na tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, façam um montinho aqui na frente, abracem esses irmãos, enquanto nós vamos encerrar o nosso culto. Nós vamos orar, encerrando o nosso culto nessa noite, mas faça isso. Use amor e misericórdia que Deus manifestou com você, para manifestar agora nesse abraço, sobre cada um desses irmãos. Amém. Vamos